conselho universitário representa os docentes, ou representa os funcionários, e não é isso, não é isso. O conselho universitário representa a comunidade acadêmica na gestão como um todo da fundação, e então ele é um órgão gestor, que tem a responsabilidade de gerir a fundação também, juntamente com o conselho universitário e a reitoria. Com isso eu quero dizer o seguinte: se o conselho universitário aprovar alguma medida que possa redundar na não sobrevivência da fundação, ele não estará cumprindo a sua função. Ao decidir, ele tem que estar sempre na função, vamos dizer assim, se entendendo como órgão gestor, com a mesma responsabilidade da reitoria e do conselho curador. Eu digo porque muitas vezes os interesses são conflitantes. Muitas vezes parece, né, aparentemente, o interesse de um funcionário é conflitante com o interesse do conselho universitário, ou do professor é conflitante, mas o conselho universitário nós temos que ter essa consciência, né? Estou dizendo o estudo e lembrando a propósito de vários assuntos que nós vamos discutir aqui hoje. Um deles é a questão dos dissídios atrasados de professores e funcionários. Atrasados, lá atrás, né? Como todos sabem, desde novembro do ano passado, nós conseguimos, vamos dizer assim, atualizar e regularizar a questão dos dissídios presentes, vamos dizer assim. E hoje estamos, então, absolutamente regulares com relação ao pagamento de dissídios atualizados, vamos dizer assim. O que resta ainda são aqueles lá atrás, do passado, que ficaram acumulados, certo? Então, com relação a esses aí, como é que fica? Há um certo temor da questão de prescrição, né? E a DOFEB, inclusive, nos procurou recentemente para tratar desse assunto, e eu gostaria de deixar claro mais uma vez o seguinte, que enquanto órgão gestor também, a reitoria, da mesma forma que o conselho universitário e o conselho curador, a reitoria reitera que ela vai cumprir tudo que, ou seja, vai pagar tudo que for devido aos funcionários e aos professores. Isso é um princípio fundamental de pagar os débitos da fundação, não da reitoria. É da fundação, não é da reitoria. Então, com relação a esse compromisso, todos podem ficar absolutamente tranquilos. Agora, a questão é saber quando isso será possível. Quando isso será possível. Porque nós temos a responsabilidade maior, como gestores, de garantir a estabilidade financeira da instituição. Não podemos colocar isso em risco, né? Então, isso já está registrado em ata de várias reuniões anteriores. Não há necessidade de assinar nenhum documento para isso, porque já existem aí farta documentação que comprova o que eu estou dizendo. Estou repetindo mais uma vez, né? Que a fundação, a reitoria manifesta a intenção de saldar todos os débitos da fundação, inclusive para com seus funcionários e professores. Agora, tem que ser no momento adequado, no momento que a situação financeira e econômica da FEB permitir. Bom, eu sei que aí fica aquela situação, mas quando é que isso vai acontecer? Então, nessa mesma reunião que tivemos com a DOFEB, nós acertamos o seguinte, que vamos criar um grupo, uma comissão, um comitê, enfim, um colegiado, né, composto por 2 representantes da DOFEB, que a DOFEB vai indicar, 2 representantes da FUFEB, que a FUFEB vai indicar, e 2 ou 3 representantes da reitoria. Para quê? Esse comitê, vamos dizer assim, esse comitê será um comitê de acompanhamento das finanças da FEB. Ele terá como atribuição acompanhar a questão orçamentária, a arrecadação da FEB, a despesa da FEB, onde é que é aplicado, tudo aberto. Isso até para a reitoria é importante e é necessário, porque vai nos ajudar.
Então, nós queremos abrir todas as contas, nunca houve segredo na nossa gestão, mas, mais uma vez, quero reiterar, abrir todas as contas da Fundação, da FEB, para que esse comitê acompanhe, e quando ele também se convencer de que há condições de saldar aquele débito anterior dos dissídios, ele vai recomendar, vai trazer para o Conselho Universitário, vai trazer, enfim, vai comunicar para a DOFEB, para a FUFEB, etc., e essa decisão será tomada então, tá certo? Para que não haja nenhum pingo de desconfiança com relação à intenção da reitoria em saldar esses débitos. E para nós vai ser muito importante, porque com o acompanhamento da UDOFEB, da FUFEB, a administração será muito mais tranquila, mais, vamos dizer assim, confiante, tá certo? Ficará muito mais claro que nós queremos administrar a FEB, mas com vamos dizer assim, a participação de todos, tá certo? Esse é um ponto que eu queria mencionar. O outro ponto, que também está dentro desse contexto, é uma preocupação que nós temos já há bastante tempo e temos trazido aqui no Conselho Universitário, que é a questão da formação de cursos com pequenas turmas, com turmas pequenas, certo? Todos sabem que em alguns cursos que a FEB mantém, há poucos alunos. Então, aí, depois do vestibular, nós vimos que há cursos que apenas 7 alunos foram aprovados. E aí, como é que fica a situação? Mantém essa turma, abre a turma, não abre a turma? Essa é uma preocupação muito grande que a reitoria tem e que já compartilhou e quer compartilhar novamente com o Conselho Universitário, que é órgão gestor. Porque se a gente continua nesse processo de abrir turmas pequenas, com um número de alunos insuficiente até para pagar os custos diretos, que são os salários dos professores, então isso enfraquece a instituição como um todo. E, evidentemente, vai atrasar o pagamento dos dissídios, né? Porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Se você aumenta as despesas e o aumento da receita não é suficiente para pagar as despesas, você está jogando cada vez mais para frente a possibilidade de pagar os dissídios, né? Então, essa preocupação é muito grande, não é só com relação aos dissídios, eu estou dizendo, dando um exemplo, mas com relação à própria sobrevivência da FEB. Isso a longo prazo pode significar o naufrágio, né? Porque não há como sobreviver sem as receitas. Uma vez que a FEB, como todos nós sabemos, é uma entidade hoje totalmente autônoma e de muitos e muitos anos, de 30 anos, que ela não recebe um centavo do poder público, né? Municipal, e nem federal e nem estadual. Então ela é uma entidade autônoma que tem que sobreviver com seus próprios recursos. E seus recursos são as mensalidades dos alunos e outros que ela puder captar. E, aliás, nós temos providências nesse sentido também. Porque nós temos que procurar captar recursos externos, além das mensalidades dos alunos, né? Como faz, por exemplo, a Fundação Pio XII, do Hospital de Câncer, que talvez a metade dos recursos que mantém a Fundação Pio XII sejam recursos captados, né? Do governo federal, do governo estadual, de promoções, com shows, com artistas, etc. Então nós temos que desenvolver esse lado também, né? Então, nós criamos uma comissão relativamente à questão dos cursos. Nós criamos uma comissão no âmbito do Conselho Superior de Cursos, e essa comissão está analisando toda essa situação, e a missão dela é, ao final, então, propor medidas para que a gente possa minorar, né, resolver essa questão do tamanho das turmas. Eu quero, mais uma vez, renovar a confiança que a gente tem nessa comissão e dizer que a responsabilidade dela é muito grande. E o sentimento que tem que ser é o sentimento de órgão gestor e não de órgão que representa os interesses de professores, funcionários ou alunos, ou mesmo alunos. É o órgão gestor
que cuida da sobrevivência da entidade, né, da Fundação Educacional, tá certo? Então estamos aguardando os resultados dessa comissão e assim que tivermos, traremos a esse colegiado. Quero dar uma notícia também sobre o SEBAS, Certificado de Entidades Filantrópicas, que todos sabem que nós dependemos fundamentalmente do SEBAS para que sejamos isentos das contribuições previdenciárias, especialmente a patronal, que significa cerca de R$500 mil, mais ou menos, por mês das despesas previdenciárias da FEB, né? Nós já protocolamos esse pedido em maio do ano passado e até hoje o MEC, o Ministério da Educação, não se pronunciou a respeito. Sabemos das dificuldades do MEC com estrutura, mas o fato concreto é que o MEC ainda não emitiu o SEBAS. E esse direito à isenção só começa a fluir depois da emissão do certificado. Antes disso, é débito que nós, infelizmente, não estamos pagando porque não tem como pagar, tá certo? Então, o Conselho Universitário tem que ficar consciente disso e consciente de que nós dependemos desses SEBAS para poder resolver o nosso futuro, vamos dizer assim, presente e futuro, já que o passado, com relação a isso, já foi, de certo modo, equacionado com o PROIES, com parcelamento em 15 anos da dívida de quase 50 milhões, que é a nossa herança aí do passado, né? Então, está nessa situação, estamos dependendo do SEBAS, da emissão do SEBAS pelo Ministério da Educação. E mais a última notícia que eu queria dar, é justamente o jornal Unifeb, que todos receberam. Queria falar um pouquinho sobre a importância desse jornal. Nós fazemos um trabalho, aliás, já há algum tempo, a FEB faz um trabalho admirável no marketing, né? No seu marketing. A sua equipe de marketing é realmente muito positiva, muito boa. Tanto que, graças a Deus, os vestibulares da FEB têm sido bem sucedidos, né? Mas nós precisamos reforçar a imagem da FEB, né? E, vamos dizer assim, a FEB cada vez mais tem que ir atrás dos seus clientes, que são os alunos, né? E nós temos que despertar nesses alunos o sentimento de que a FEB é um objeto de desejo. A FEB precisa ser desejada. O aluno lá do ensino fundamental, já sabendo de notícias da FEB, precisa desejar estudar na FEB. Então, esse jornal vem ajudar nessa missão, né? Procurar mostrar não só para os alunos do ensino fundamental, ensino médio, mas, sobretudo, para os pais desses alunos, que são aquelas pessoas que pagam, né? Os pais desses alunos, o que a FEB está fazendo. E a FEB está fazendo muito, sempre fez muito, mas por falta de um instrumento desse, a gente praticamente fica sem saber o que está acontecendo na FEB. Fica dependendo de uma publicação de uma notinha no Jornal Diário, no Jornal do Povo, no Jornal de Barretos, é claro que não vai publicar, e assim fica uma coisa muito diluída e parece que nós não estamos fazendo nada. Mas quando a gente começa a reunir as notícias e mostrar os fatos relevantes que estão acontecendo, isso dá uma ideia mais clara da importância da FEB para toda a sociedade e a comunidade barretense. E a intenção é essa mesma, é sensibilizar os pais, sensibilizar os potenciais alunos de que a FEB é o destino natural daqueles que querem progredir na sua vida acadêmica, certo? Bem, era isso que eu queria falar por enquanto.